Mas tu imagina uma situação de fome. Imagina um filho ali vendo o outro filho chorando com fome, sem ter a boia no prato para poder dar para ele, sem ter uma farofinha, sem ter uma farinhazinha com água para poder dar para ele, um leitinho do dia a dia para poder dar. Aquele pai sai desesperado na rua, catando qualquer coisa para poder ajudar. Sim. E aí tu imagina assim comigo, assim, ó. Um espírito obsessor se aproximar de um homem desse. Ele já está desorientado. Tudo é uma questão de tempo para ele chegar aos finalmente. Sim, sim. Então o que nós fizemos? Nós que somos entidade. Fizemos o quê? Cercamos esse homem de muito amor, filho. De muita luz. E cheguemos um outro filho lá adiante, lá já demos um toque para ele. Ó, filho, dá uma limpada na frente da tua casa, lá tá vindo um homem bom lá, ó, já deixa para ele o serviço. Sim. E qualquer, não sei como é que vocês chamam a moeda de vocês, mas qualquer moedinha já faz esse homem ficar muito alegre. Já é um incentivo para ele continuar. E já os espíritos obsessores já vão se afastar. Porque sabe que aquele dali eles não vão conseguir já está protegido. Não vão conseguir se aproximar. Mas no mesmo instante que a gente está defendendo aquele fio ali, já tem um fio do lado pensando qual é a maldade que ele vai fazer lá na frente. É verdade. E aí eles já vão lá e... já vão botar uma pia nesse homem, para ele chegar naquele cidadão bom de coração e dizer, não bota porque é ladrão. Então é assim que as obsessões começam. É assim que os trabalhos começam. Porque, ao contrário de que muitos acham, filha, a religião de Umbanda, a religião do Candomblé, eles trabalham muito contra esse tipo de coisa. E nós fizemos mais trabalho do que alguns imaginam. Eu cheguei, posso falar por mim, pedindo autorização de todas as entidades, eu falo por mim. Eu já vi algum pegar fio mal das pernas. Mal das pernas, filha. Fio de não ter uma moeda no bolso. Não ter um niquinho, filha, para poder comprar nada. E botar ele no seu cavalo e levar ele até um trabalho. Já vi acontecer. Já vi Iemanjá, essa entidade que ninguém, a grande maioria conhece como Iemanjá, outros conhecem como Janaína, outros conhecem por outros nomes. Já vi ela expelir moedas para fora para poder ajudar o filho que está pedindo alguma coisa para comer. Expelir, filho, botar a moeda para fora. Porque ali tem muito filho que vai ali e dá umas moedinhas ali para ela, ali achando que... né, pedindo ali proteção, segurança, pedindo riqueza, também fartura, né, riqueza, né? Então ela espelha aquelas moedas para poder ajudar o próximo. Sim. E eu tenho vários outros aqui que já ajudaram muita gente. Os ciganos, então, nem se fala. Ao contrário de que muito diz que eles tiram, gente. Eles dão, filho. Tem que começar a rever alguns conceitos, né, que alguns têm sobre as entidades aí, gente. Por isso que é interessante tu pesquisar, mas pesquisar em fontes seguras, né, seguras e verdadeiras, né, gente? Porque a gente sabe que hoje em dia, como muitos dizem aí nas fake news, né? Então, pra gente não fugir muito do assunto dessa parte da obsessão, como é que você me explica, se a obsessão não existe, só para nós dar uma simplificação do assunto que a gente está conversando, um resumo, né, para quem não entende, como é que tu me explica um filho com um monte de moeda no bolso ali, todo cheio dos Paranauê ali, das penduricaios, as coisas bacanas ali, bonita, né? Como é que tu me explica ele vender droga ou ele roubar? Vai me dizer que isso é normal, filho? Não, Zé, não.
Como é que tu me explica os poderes de ter cada vez mais dinheiro e uma população pobre? É. Tem cabimento isso, Não, filha? não tem. Tu acha que o pai fica feliz vendo esses filhos todos que ele tem aí passando fome, passando miséria, sabendo que muitos têm tantos para dar e não dão porque não querem? É verdade. E tem acontecido cada vez mais, seu Zé, de o poder maior ter, né? Enquanto muitos por aí não tem de onde tirar, seu Zé. Então aí entra a intervenção. Sim. Eu já tive em algumas portas aí de igreja, santuário, e eu observei que eles fazem esse trabalho também de desobsessão, esse trabalho de tentar tirar e salvar aqueles que estão ali da maneira deles, mas é correto. Acho que a pessoa tem que tentar auxiliar e ajudar aqueles que realmente precisam. Sim. Uhum. Só que a gente tem que ter uma noção das coisas. São ali espíritos muito antigos, Uhum. pessoas que estão há décadas fazendo a mesma coisa, com muitos costumes e vícios, filho, Sim. que tá ali fazendo estragar aquela família, arrebentar com aquele fio no meio. E aí como é que tu me acha, como é que tu sabe que eu me sinto daquela forma se tu não me conhece? Ah, é verdade. E até, que nem a gente estava falando antes de começar a gravar, né, seu Zé? Que até para falar sobre o assunto, a gente sempre tem que ter o máximo de cuidado. Por isso, a gente, quando for falar ou tirar alguma dúvida, o bom é sempre ter, né, uma entidade junto, gente, porque é um assunto muito sério. Entidade, um pastor, qualquer alguém que entenda um pouco da coisa. Isso. Porque quando se lida com energia, filha, tudo pode acontecer. Sim. Tudo pode acontecer. Eu já vi de tudo no longo da minha carreira aí como entidade. Uhum. Já fiquei 2 dias tentando tirar uma desobsessão de um fio. Já fizemos muito passe em alguns fios que ficaram incomodados e saíram correndo porta fora. Então eu afirmo para vocês com todas as bagagens, com todo o conhecimento, com toda a firmeza, que espírito obsessor é o que mais utiliza das matérias de vocês para fazer coisas que vocês não têm entendimento. Sim. Hoje, mais do que antes. Porque hoje eles têm um fator muito cruel. A fome, filha, do lado deles. Hoje, muitos filhos estão desnorteados, batendo biela atrás de um pratinho de comida. E com esse frio todo que tá dando aí, filha, e a falta de água que tá vindo para vocês, a falta de alimentação, que o preço tá absurdo, sim, que vai chegar aquela falada da Bíblia. Vocês não se esquecem. E não é porque a gente está dentro de uma casa de religião, dentro de um congresso de sessão, que a gente tem que esquecer a palavra do Pai. Não, isso é importante, gente. Vai chegar a época que vocês vão ter a moeda, mas não vai ter boia para comprar, filha. É verdade. E tá chegando. Tá chegando, filha. Eu tô avisando desde o começo da regência do ano passado, avisando aqueles filhos que a gente conhece mais. Sim. E dizendo, ó, vocês se guarnece porque as coisas vão ficar bem difíceis. E já está se tornando. Porque hoje nós temos uma era da obsessão. Estamos vivendo aí uma época muito difícil, filha, com as batalhas. Sim. De 10 batalhas que a gente entra, a gente ganha 1 ou 2 fios. E se perde 10, 15. Porque é aquilo que a gente conversou no primeiro coisinha que a gente fez. É muito mais fácil acreditar na mentira do que tu ouvir a verdade, filho. Se tu chegar num filho, tu dizer que tu é de religião, vai chegar um tempo que se tu falar isso aí, ele vira as costas e deixa falando sozinho. Ou coisa pior, né, Cezé? Ou coisa pior. Então você se oriente, filha. A intolerância lá fora tá muito grande, seu Zé. E como o seu Zé disse ali, a questão de se prevenir, né, seu Zé, em questão de alimentação,
não podendo esquecer assim, gente, que isso vem acontecer. Tu vai fazer o teu estoque de alimento, mas também tu não pode esquecer que não é Dos só outros, tu. né, filha? Não pode esquecer dos outros. Mesmo tu tendo a tua família, os teus filhos ali, a gente não pode esquecer que tem mais famílias lá fora que também vão precisar daquele alimento ali. A gente está tentando fazer um trabalho agora diferenciado. Para a gente mudar um pouquinho de assunto, sair um pouco dos espíritos obsessores. Também tem coisa boa nesse mundão, velho. A gente não pode falar só das coisas ruins. A gente tem que falar das coisas boas também. Hoje, a grande maioria das casas, das igrejas, se reúnem hoje. Não se reúne assim materialmente, né? Não se bota ali a casa de religião uma do lado da outra. Mas a gente vê que tem muitos filhos hoje que estão mais orientados com relação a isso aí. Sim. E realmente estão preocupados com aqueles que estão passando fome. Então estão fazendo vários trabalhos aí, querendo juntar as alimentações que estão sobrando e fazendo uma boa doação. Sim, sim, sim. Mas mesmo assim, filha, mesmo assim, tudo que o ser humano quer, filha, é dignidade. É poder correr atrás do seu. Só que não estão conseguindo, a coisa está ficando feia. Tá funilando nessas. Eu tinha avisado que isso ia acontecer. Tá funilando. Quem tem fé vai conseguir passar por essa maré aí, né, Zé? Tranquilo agora. A maior espada para batalha é o bem, filha. Tu não precisa ter uma arma na tua mão, tu não precisa ter nada. Mas se tu tiver fé, tu passa 10 vezes pelo vale da sombra da morte, tu não cai. É verdade. Mas se tu não tiver fé, tu não chega na porta. E tu tomba. E não tô falando só da fé de Umbanda, só de religião. Só do Candomblé, só de qualquer outra religião. Eu tô falando da fé de coração, filha. A fé de coração, porque tu botar um guia, tu botar uma Bíblia embaixo dos braços, tu ir todos os dias na missa, isso é fácil. Mas tu praticar o bem, essa é a parte difícil, filha. Porque tu passa pela rua, eu sei porque eu ando nessas estradas da vida todas. Sim. E a gente vê que aquele que fala do bem é o primeiro a virar o rosto para quem precisa. E não é assim que a gente ensina. A religião é teoria e é prática. Sim. Tu tem que praticar o bem para receber o bem. É assim que funcionam as coisas. Porque só assim a gente vai se igualar ao mal. Ou pelo menos chegar no mesmo patamar que eles estão hoje. Porque tu combater o mal com o mal, tu vai estar fazendo da mesma forma, né? Tá te igualando. Igualando, porque aí tu julga a pessoa que fez o mal, mas aí tu vai lá e faz a mesma coisa. E aí? E o ser humano tem um costume de usar uma palavra que eu até gosto de falar assim para vocês. Que vocês são muito falhos. Minha filha, o homem que fez vocês não tinha nada de falho. Ele sabia certinho onde ia colocar a costela, onde ele ia colocar a perna, onde ele ia colocar o braço. Sim. O problema todo é centralizar essa situação. E como é que tu faz? Tu vê alguém falando mal de outra pessoa, tu sai de perto. Sim. Não é o bem pra ti. Aquilo ali não é bom. Tu não compartilha o mal. Tu tem que enfrentar ele. Sim. E tem aquela questão também, né, Zé? São duas questões. Tu tá numa rodada ali e a pessoa tá falando mal da outra pessoa e tu sair e tu falar também mal da pessoa. E se tu ficar ali, ficar quieto, como se diz, quem cala consente. Porque aí acaba criando outra situação. E vamos supor que aquela situação vá no ouvido da pessoa que estava sendo, né, Zé? Que estavam falando dela. Ah, mas tu tava junto. Estraga a amizade. E até que tu prova o contrário, que tu não falou, ali a amizade já se desfez já. Menos um amigo. Então é mais decente da tua parte a pessoa começar a falar da outra e tu simplesmente se afastar, né, seu Zé? Do que tu ficar ali e ficar quieto, mas tu vai estar ouvindo igual. Minha filha, eu já cheguei em casa de sessão. Já cheguei até para trabalhar, assim. E quando eu chegar, o furacão já está formado.
Aí a gente dá uma respirada, exupila um pouco, Sim. espera ele se acalmar. E com 2 palavras que tu fala, acaba com a discussão. Deu. Uhum. 2 palavras, filha. Tu acaba com a discussão. Uhum. Porque às vezes estão discutindo coisas que nem sabe o que é que estão falando. E vai envolvendo assuntos que não tem nada a ver, né, Suzé? Aí entra de novo os obsessores. E aí um quer falar mais alto que o outro já não tá aceitando o que o outro tá dizendo, e é onde começa a se criar uma situação maior, né, Suzé? É importante a gente explicar para quem vai assistir o teu coisinha aí, que são todos assuntos relacionados ao mesmo assunto. Então não tem como tu entrar num assunto sem tu puxar outro. Sim. Porque uma coisa liga a outra. A fome, a miséria, a mentira e a fofoca já envolve a traição, a desconfiança, Sim. já a bigamia. Tudo envolve uma coisa só, filho. É que hoje a gente é tomado por energias e sentimento, né, Suzé? Muito. Energia e sentimento. Isso é uma coisa bacana, assim, de vocês entenderem que o sentimento, eles sabem todos de cor e salteado, né, seu Zé? Sempre, eles conhecem vocês. Te conhece, e até os teus medos, como o seu Zé falou, os medos mais obscuros, eles conhecem também, que é onde é o ponto que eles mais usam, né, seu Zé? Vocês também têm que estar atentos também, é uma questão muito importante, que eu acho que é bom a gente abordar. A história dessa matéria. A história daquele espírito que está ali. Será que aquele irmão não teve algum tumulto com aquele filho ali no passado? Sim. Que chegou agora para poder cobrar aquela situação? E só espera que uma entidade ou alguém de luz chegue até ele e explique para ele perdoar? Também temos todas essas questões. Isso, que essa questão de vidas passadas aí a gente vai abordar também, né, seu Zé? Mas tu entende o que eu tô falando, filha? Sim, sim. E quem nos ouvir também tem que nos entender que a gente, quando fala, a gente tem uma certa propriedade. Sim. E se tu chegar hoje numa sessão de religião, tu vai ver que às vezes tem irmão do lado um do outro, irmão de sangue, que não se dão. Sim, porque há algum motivo por detrás daquilo dali, Existe, né? filho. Um exemplo também é tu não conhecer a pessoa morar, um exemplo, né? Morar na mesma rua que tu, a pessoa passar e tu dizer, não fui com a cara dela. A empatia. É verdade, Zé. E eu tenho certeza que acontece muito por aí. A empatia. A empatia nada mais é que aquele espírito que tu encontrou do teu passado, Sim. que veio pro teu Sim. presente. Para tentar resolver a Isso. situação entre vocês. E é onde que muitos usam aquela frase assim, o santo não bateu. Mas não tem Algo nada não tem nada a ver, alguns dizem isso. O santo não bateu, mas não é isso, gente. A questão não é essa, não. Mas eu sei que tem muitas pessoas que passam por essa situação de dizer assim, não vou com a cara da pessoa, não me simpatizei com a pessoa. Não gosto do jeito que ela trabalha. É verdade, seu Zé. Acontece muito. Mas por detrás disso aí tem uma explicação também. É porque entra toda aquela questão do julgamento, né, filha, Isso. também. Aí. Uhum. A gente julga sem saber como é que é o livro. É verdade. E às vezes por detrás disso aí também tem uma inveja, seu Zé. Aí entra os espíritos obsessores também. Porque a pessoa olha para outra assim, não gostei dela. E aí tu vai ver aquela pessoa tem um serviço bom, tem uma vida estável bacana, né? Lembra que eu te falei no começo? Muita gente quer ser tu, mas ninguém quer passar o trabalho que tu passa. Isso é verdade. Mas poucos sabem o trabalho que a gente passa, né? Exatamente. São todas questões assim que se ligam todas uma só. Porque hoje nós temos 10 mandamentos aí. Sim. Que tá batendo na face de todo mundo. Sim. A traição, a inveja, querer o que o outro tem. Sim. Todos sabem como é que funciona o sistema. Mas ninguém sabe como lutar contra. É verdade. E só tem uma forma de lutar contra o mal, fia. Querendo bem ao próximo. Só tu querendo bem aos outros que tu vai conseguir melhorar. Sim. Porque primeiro, antes de tu tentar melhorar os outros, tu tem que tentar te melhorar.
tu ser uma pessoa melhor. Tu ser uma entidade mais evoluída. Uhum. Tu crescer dentro da espiritualidade. Sim. Seja igreja, seja umbanda, seja candomblé, seja qualquer religião que for. Tu tem que ir procurando uma coisa chamada fé. E não procurando palavras de leve mortal, que tu sabe que erra tanto ou mais do que tu. Sim. Porque isso, filha, tu não vai conseguir com ele. Tu só vai conseguir a fé, filha, no momento que tu começar a fazer uma análise de ti mesma, procurando melhorias. Sim. Aí tu consegue ser diferente. É que tu tem que se mudar, né, seu Zé? Primeiro as tuas atitudes, né? O teu dia a dia, o que tu faz de errado, para depois olhar assim, não, agora eu me mudei, agora eu vou poder Vou te seguir contar uma adiante. certa feita, acho que seria bem interessante e é uma ocasião importante para a gente poder lembrar. Numa certa feita, sem citar nomes, Sim. eu cheguei até uma casa de religião, longe daqui, não perto daqui de onde vocês moram, mas longe da região de vocês. A mãe de santo queria muito um auxiliar, queria muito um ajudante. Alguém que auxiliasse ela nos trabalhos de religião, porque ela não suportava mais levar todo o peso da situação que vinha acontecendo dentro da casa. Então o seu Zé foi dignado para esse trabalho. Sim. Então encostei em algum fio da casa e cheguei. Dei boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Estou chegando. Devagarzinho, como sempre. Sem muita pressa. Fomos se chegando. Vi muitos erros na casa. Sim. Muitas coisas atrasadas por fazer. Então comecemos a fazer um trabalho. Na primeira gira, conversei com ela, expliquei para ela que estava ali para ajudar ela. Que era cardiologista e estava ali para cuidar dela. Sim. Mas parece que essa parte do eu sou cardiologista parece que falhou em algum momento. Então, filha, comecemos os trabalhos. No 15º dia que a gente estava trabalhando, eu arrumava uma coisa e a coisa se estragava. Sim. Vinha quase todos os dias na casa para averiguar como é que estava a situação. Que a gente hoje tem vários mecanismos para poder chegar até vocês. Então comecemos a ajustar as coisas. Comecemos a arrumar. Botar em ordem a casa. Colocar né? em ordem a casa. Fizemos os banhos, que era necessário. Sim. As defumações, que era preciso. E ajeitamos alguns fios da casa. Sim. Botemos a correr quem tinha que correr. E a casa estava ajustada. Mas parecia que estava faltando alguma coisa. A prova. Por mais que eu tivesse feito 45 dias de trabalho, Parecia que ainda faltava uma prova. não era o suficiente, né, seu Zé? Ainda faltava, filha. Sim. Então aquela filha de santo, que também é mãe de santo, porque não é porque é mãe de santo que não vai ser filha. Sim. Também precisa de auxílio, assim como a gente. Porque assim como vocês têm os burros da terra aqui que cuida da saúde de vocês, nós também temos alguém responsável por nós. Gente, para quem não sabe, burro da terra, né, que muitas das entidades usam, burro da terra para nós é os médicos, são os especialistas aí que cuidam das doenças. Então a gente começou a fazer um trabalho ali. Então eu cheguei até essa filha de santo e disse, olha minha filha, eu vou dizer uma coisa para ti. Como conhecedor de causa, acho que tu fumar faz mal para ti. Vai fazer mal pro teu coração e não vai ser bom para ti, para tua saúde. Sim. Ela ficou muito nervosa. Na hora até compreendeu. Mas depois, quando fez falta o vício, Sim. ela se incomodou. Então ela botou na mesa as cartas dela. E aí cabe à entidade ter o discernimento para poder ajustar. Um jogo de cintura, né? Aí é que entra a entidade, aí que eu falo para ti. Por isso que eu digo para quem nos assistir, que se realmente é uma entidade, ela tem que saber jogar. Ah, é verdade.
Porque não é todas as entidades que trabalham com a gente que lida com carta, mas sabe jogar como ninguém. Uhum. E eu falo jogar porque eu gosto da jogatina, né? Então, minha filha, essa filha ficou enlouquecida. Sim. Mas como é que eu vou mudar o meu jeito de ser só porque o senhor está pedindo? Disse, ué, minha filha, então não muda. Então continua do jeito que tu tá. Eu só tô te dando um conselho. Meu fato aqui na tua casa é te ajudar. Sim. Não te prejudicar. E se tu acha que o vício é a melhor coisa para ti, então continua, filha. Não vou deixar de vir, vou continuar vindo e vou continuar te ajudando. E assim eu fiz. 2 noites depois, a filha tava ali, firmezita. De repente, numa sessão que a gente fez, ela ficou ruinzinha. E aí me perguntou, seu Zé, o que acontece comigo? Tô meio ruim, tô meio estranho. Se é, minha filha, tua saúde que tá apontando. Peço que você tenha um pouquinho de paciência comigo, que eu sou devagar mesmo. Então, minha filha, acabou a sessão, seu Zé foi embora. Uhum. Mas não sei se vocês sabem, a energia da entidade fica 3 dias na casa. E como a gente trabalha com muitas entidades, aí é que fica mesmo, aí demora para sair. Por isso que é bom cuidar, né, gente? Quando se termina uma sessão aí, independente de direita ou esquerda, cuidar muito bem o que se fala, né, seu Zé? Porque lembrando que a gente nunca tá sozinho, como o seu Zé acabou de falar, a energia fica durante 3 dias aí. Fica ali, né? saliente. Então é bem importante vocês cuidar muito bem o que fala, o que comenta, né? Em primeiro lugar, até em respeito às entidades que se trabalharam ali, né? E até depois essa questão aí da energia que fica no local, né, César? Então, minha filha, essa filha ficou ruim. Uhum. Mas ficou ruim de verdade, filha. A boca branqueou e o zoinho virou. E aí o pavor pegou. Sim, imagino. E a gente enfermo, filha, a gente vira uma criança pequena. Voltamos a ser nenéns. Uhum. E aí, filha, ela chamou socorro. Não sabia para que lado ia chamar, Sim. né, filha? Chamou socorro. E não tem o porquê a gente deixar de socorrer uma filha tão querida. Uhum. Por mais teimosa que ela tenha sido, fazer mal para ela mesma, a gente tem o dever e a obrigação de ajudar. Sim. Não se nega ajuda para quem pede. Chamei meu grande amigo Ogum, como sempre ali, beneficiado ali com o seu cavalo e suas espadas ali para nos ajudar. Sempre aposto, né? E fomos no auxílio dessa filha. Uhum. Chegando na casa, ela muito atucanada, não sabia o que estava acontecendo. Sim. A saúde dela precária, não sabia o que estava havendo. Cheguei até ela e disse para ela, minha filha, lembra do que eu te disse? Lembra o que eu falei da tua saúde? Tá aí a tua resposta agora. Sim. E aí, minha filha, ela parou para ouvir. Porque só existe 2 formas de vocês parar para escutar as coisas. Porque só se lembra da chuva quando chove, filha. Ah, é verdade. E a doença quando vem. Uhum. Quando tá ali já, né? E aí ela parou para escutar. Minha filha, eu vou cuidar de ti. Como eu te disse no começo, sou cardiologista. E cirurgião, filha. Cirurgião. Uhum. Então vou te ajudar. É uma pena eu não poder estar aqui para poder falar para os outros, né? E aí a gente começou uma função com ela. Começamos a trabalhar a matéria. Sim. Fui até os pretos velhos, porque nem tudo a gente sabe, né, filha? A gente tem que buscar informação com os maiores. Por isso que é bacana o pessoal entender também, que é todo um conjunto, né? Cada um Exatamente. trabalha a nossa área. Sou muito grato por ele estar junto com a gente. Cada entidade trabalha a nossa área e tem essa prioridade de poder se passar informação aos outros, né? Exatamente. É isso que a gente tá fazendo. Compartilhar o conhecimento, né? Conhecimento. De ervas, de banhos, né? Exato.
Porque, como eu disse e falo novamente, a minha área não é a questão de banhos. Trabalho em outras áreas. Isso. Mas essa parte a gente tem os nossos particulares que sabem muito bem o que fazem. Aí o seu Zé vai lá, pergunta qual é. Vamos lá conversar com o nosso pai de Angola. Conversamos bastante com ele, né? Conversamos com o pai Joaquim. Conversamos bem com ele, né? Com nossa mãe Nanã, para ver o que dava para ser feito. Com o nosso Chapanã, que é o rei dessa questão de cura. E fomos conversando para ver se realmente dava o que dava para nós ajustar. Naquele pavor ali da doença chegando nela, a enfermidade já estava no ponto. Sim. Começaram assim uma discussão. Filho. Foi bem assim a coisa. Começaram uma discussão porque o culpado foi a carne de porco. Porque o culpado foi o medicamento. E eles não tinham nada a ver com a história. É verdade, filho. Coitado do porquinho que foi comido aí. Porque o culpado foi que tu bebeu, que isso, que tu aquilo. E eu ali na expectativa, esperando eles acalmar um pouco, né? Porque quando os ônibus estão em pé, aí entra os obsessores, né, filho? Sim. Aí fica um do lado, outro do outro, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Sim. A culpa é do porco, a culpa é da galinha. Isso. E não né? Mas a culpa não é da gente, a culpa é só desses aí. Ninguém se lembrou de que o seu Zé tinha avisado que era para parar com as coisas, né? É verdade. Esperemos todo mundo se acalmar. Fui lá dar uma conversada com as entidades. Voltemos de volta. E chamamos eles para conversa. Disse, olha minha filha, o negócio é assim, ó. Tu tá com depressão profunda. Tá com uma veia da cabeça inflamada. Uma série de outras situações que levaram ela a chegar naquele choque ali. A saúde dela ficar tão precária. Sim. Para a gente poder ajeitar isso aí, a gente tem que tomar as outras providências. Mas eu sou uma entidade, não posso te passar receituário. Se tu quiser me ouvir, a gente vai conversar. Sim. Então a gente começou a conversar, porque eu acho que o desespero era tanto para passar aquela dor logo, que levou ela... É claro que a fé dela é muito maior que isso. Sim. Porque se ela não tivesse fé, nem aqui não estava mais. É verdade. Então a gente começou a conversar, as coisas começaram a se ajustar, mas a discussão do porquinho continuava. Então comecei a discutir ali a situação, e eu resolvendo com ela como é que nós ia fazer para ajustar. Sim. Até que ela chegou acho que num colapso de sabedoria, eu acho. E me deu uma ideia. Porque a gente não sabe tudo. Temos que aprender um com os outros. A entidade aprende com vocês e vocês aprendem com a entidade. Sim. Por isso que a gente está em plena evolução. Tanto entidade com as matérias, né? Quanto a matéria contra as entidade. entidades. Temos que trabalhar como um conjunto. Sim. Né? Um auxiliando o outro. E aí ela deu uma ideia lá, eu fui atrás, falei com os preto velho, né? Conversei com o nosso pai Chapanã, e ele disse, olha, eu acho que dá certo. Vai lá e dá uma tentada. E cheguei lá e pedi uns apetrechos, umas coisinhas simples, uma aguinha corrente, umas questões aí que eles tinham lá no local, e fizemos um trabalho forte nela. Ficamos 48 horas em cima dela ali, trabalhando ela, para ela ficar bem. Mas eu senti, filha, porque uma coisa é vocês mentir para si mesmo. Sim. Ou para outra matéria. Mas para a entidade vocês não mentem. Se nem os pensamentos a gente consegue esconder, né? É verdade, a gente pega isso aí. Né? Com fará, então tu mentir. Tem mais um aí para mim, filha, que a história tá boa, eu vou ficar mais um pouquinho. Então, minha filha, eu olhei para essa filha e disse para ela, olha minha filha, por isso que é bom vocês prestar atenção nessas nossas histórias, porque são histórias de valor. São histórias verídicas, como se diz. Que acontece. Seu Zé já passou por muitas já. É verdade. Então nós chegamos nessa filha e dissemos para ela, olha minha filha, agora tu vai fazer o seguinte,
tu vai pegar o rumo do descanso. Tu já tá há um monte de tempo aqui com a gente, que eu vou dar uma conversada aqui com os teus familiares. E aí chamei os familiares para conversa e dei a realidade para eles. Olha, meus filhos, o negócio é assim. A pessoa tá dessa forma assim, ou vocês chamam os filhos tudo para ficar na volta, ou ela vai partir. Porque o que está corroendo ela e o que está matando ela é o sentimento. É a falta que os filhos faz, é a falta de amor e de carinho, de afeto que todos vocês têm que dar para ela. Sim. Bom, na hora que eu falei isso aí, caiu que nem uma granada. Já começaram